Como saber se eu estou em um relacionamento abusivo? Eu me perguntava muito isso, algumas pessoas me perguntam, é uma coisa que vem à tona nos meus atendimentos, mas sabe o que é mais importante da gente pensar? Para isso não se tornar uma coisa tão banalizada e não perder o valor. Entender o que é abuso, o que é violência e o que é amor. Muitas vezes a relação abusiva, muitas vezes, não começa no relacionamento amoroso, começa na família. Ai meu Deus, mas tadinho da minha mãe, ela sofreu tanto, né? Ou o seu pai, sei lá, sua avó que te criou. Mas sabe, a pessoa dá o que tem. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, dificilmente eles cresceram numa família que tinha diálogo, que tinha o método Waldorf. Seja livre, me fale sobre as suas emoções. Lógico que não. Então, o que pode acontecer? A gente às vezes tem demandas tão grandes na casa, não é culpa de ninguém, mas tem demandas tão grandes que eu só consigo ser visto ou ter atenção quando estou doente, quando eu estou tossindo, quando estou machucado, quando estou frágil, ou quando eu sou a pessoa que tenta agradar o tempo todo. Olha que bonito que você fez isso, Nádia, ai que boazinha, entendeu? Onde a gente vai começando a ser adestrado, entender o que é amor. Quando eu faço o que o outro quer, eu recebo aprovação. Quando eu não faço, eu recebo censura crítica ou sou punido com o silêncio. Isso é muito comum. Então vamos pensar nisso para que a gente possa desligar esse botãozinho que faz com que a gente seja abusado. Não adianta só culpar um cidadão, né, que teve uma relação com a gente, aquela pessoa, por que a gente foi abusável? O que dentro da gente que fez com que a gente aceitasse, tolerasse? Não é para você se culpar, não é isso não, a culpa não é sua. Mas é para entender onde está a raiz disso. O que eu entendo por amor? Como eu entendi que era amor? Como eu entendi que eu era vista? Que eu era validada? Entende? É só para pensar nessas questões para que a gente não repita mais esse padrão. Só isso. Mas a culpa não é sua. E já trazendo para um relacionamento, qual que é a primeira coisa? Primeiro sinal, o adestramento. Eu ajo de uma forma que não agradou o parceiro ou a parceira e sou punido, como? Com silêncio, com repreensão. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo e eu só, com muito amor, eu pontuei uma coisa, que era a pessoa ficar muito no celular, principalmente depois do sexo, né? E a pessoa ficou muito ofendida, muito puta, muito ofendida mesmo e ficou assim 3 dias sem falar comigo. O que eu aprendi? Nunca mais falo sobre isso. Ou então, comecei a ficar cheia de dedos, né? Me incomodo por alguma coisa? Será que eu falo porque eu vou ser punida? De alguma forma, com silêncio, com desprezo. Vale a pena? Até tô certa, sabia que tava certa, não tava insegura quanto a isso. Mas às vezes você ainda acredita na relação, a relação vale a pena. E tá, vale a pena brigar aqui, sabe? Eu sei que vai ter consequências, então você vai... E nesse deixa pra lá, a gente vai perdendo respeito por si mesmo. A gente vai se reprimindo ou sendo reprimido, a gente vai sentindo culpa. Tem uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas que falam sobre esse tema, de que nenhum relacionamento começa sendo abusivo. Não é verdade. Comigo já começou. Porque assim, às vezes, eu não sou besta, gente, sou adulta, às vezes já começa e você não tá necessariamente iludido. Você tá envolvido por alguma coisa, às vezes a necessidade de salvar alguém, mas você já vê. Eu sempre vi, eu sempre falei, quando eu comecei esse relacionamento anterior, né? Tô envolvida, já sinto amor, sinto que eu preciso viver isso, sinto uma ligação, mas ele é chato pra caralho. Ele é chato pra caralho, ele é difícil. Eu já vi o cenário claramente, às vezes já começa assim. Nossa, até lembrei, a primeira repreensão foi uma anterior, mais séria ainda, que já soa como uma violência. Então, assim, às vezes já começa assim, tá? Já começa, não necessariamente você começa na super paixão, às vezes você já vê de cara, mas fala, vou ser o salvador, vou ser a salvadora, tem isso, né? De onde vem essa nossa síndrome de querer salvar o outro. Então a gente tem que lidar esses vícios que a gente tem, que vem antes de estabelecer uma relação. Uma coisa muito importante que não pode haver em relação nenhuma. Então isso é um sinal que, é abusivo, não é? Gente, não é essa questão. Vai ter um questionário, formulário, e se você der 100%, você vai falar, verdade, né? Eu vou terminar. Não vai. Eu sei que vai ser difícil da mesma forma. Mas sendo abusivo ou não sendo abusivo, tem uma coisa. Que não dá pra ficar no relacionamento. Tem que tentar consertar isso. Vamos ver se dá pra mudar? Vamos. Não deu? Tchau. Não fica 2 segundos a mais. Se não tem espaço para o diálogo sem medo.
Eu entendo que, sabe, dá medo sempre de se mostrar vulnerável, de expressar uma insatisfação, de desagradar o outro. Quando a gente se importa, quando tá apaixonado, rola um apego e rola medo, eu entendo. Mas mesmo coisa simples, eu me senti tolhida em algum momento, ou me senti desrespeitada, pode não ser culpa da pessoa, mas tô com medo da reação que ela vai ter se eu falar. Não dá. Não tem espaço pro diálogo sem medo, não dá. Não tem que pensar duas vezes, tem que ir embora. O que vai acontecer numa relação? A gente vai perdendo o respeito por si ao se calar, ao se permitir ser reprimido. A gente só chora. Vira uma pessoa que a gente começa a se sentir frágil e começa a ficar mais fácil de ser manipulável. Começa a receber mais críticas, tá mais no controle, né, do abusador, tá mais vítima desse vínculo de dor e é muito comum receber muitas críticas mesmo do abusador, até sobre o corpo, sobre o comportamento. E daí a gente acaba virando uma pessoa que a gente acredita que não é digno de amor, que é difícil de ser amado. Eu repeti muito isso pra mim, até depois que eu terminei. É que eu sou difícil, eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil de se relacionar. Desculpa o barulho aí do WhatsApp. Eu sou uma pessoa difícil de me relacionar. Eu sou uma pessoa difícil de ser amada, sabe? Então isso é uma coisa que não é. Na verdade, olha essa coisa maravilhosa. Amor não é difícil. Nunca, 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 nunca. Amar é como respirar. É como acordar. É como, a necessidade de beber água. Como ir cagar, gente, que também não é pra ser difícil, tá? Cagar não deve ser difícil. Mas é uma das funções vitais, a gente já nasceu pronto pra isso. Quando a gente encontra com um bichinho, sabe? Um bichinho, um gatinho fofo, filhotinho. Quando a gente vê um bebê. Você pode ver, mesmo a pessoa mais séria do mundo, ela sente uma coisa assim. A gente já nasceu pronto pro amor. Se relacionar é a coisa mais fácil do mundo. Não caiam nessa e não repitam essa de não, relacionamento é difícil. Não estou pronto pro relacionamento porque é difícil. É difícil relacionar. Não é difícil. Amar não é difícil. E você merece ser amado, você merece ser amada. Para finalizar, porque é um assunto que dá pra falar muito sobre isso. A gente se vicia às vezes um vínculo forte, é um vínculo forte, mesmo que seja um vínculo de dor. É um vínculo, né? É difícil, é dolorido arrancar os paradrapos. Mas ninguém é difícil ter amado não, viu? Ninguém mesmo. Mesmo se você é uma pessoa muito chata. Então isso não existe, tá? Isso não existe. E acontece muito com o abusador, assim, que também às vezes não faz por mal. Mas tadinha da pessoa, ela sofreu muito na vida. Sim, acontece, mas não interessa. Não interessa, todo mundo aqui já é adulto. Vai procurar terapia, se precisar. Eu tenho indicação de lugares que atendem gratuitamente, tá bom? Mas depois que a pessoa adulta tem coisa que não tem desculpa não. Mas daí quando, né, a pessoa que tá abusando, ela percebe que tá perdendo o controle, aí ela começa a ficar romântica, ela vai te falar tudo que você sempre quis ouvir. E daí vai aumentar a sua culpa. Tipo, caramba, eu que estraguei tudo. Mas todas essas fases são normais, tá? Acontece. Uma coisa que eu senti falta. Algumas pessoas me falaram, Nádia, acho que você tá num relacionamento abusivo. Mas eu só ouvi. Primeiro assim, a gente não ouve. É até engraçado isso, mas assim, eu ouvia às vezes isso de algumas pessoas que estavam com uma vida de bosta em outros aspectos, mas que também não tinham respeito próprio, não tinha, sabe? Não eram pessoas que necessariamente eu admirava e via como exemplo. Eu via dessas pessoas, às vezes eu achava como um julgamento, como uma tentativa de controle. Não, você não entende. Eu acho que me ajudou quando não tinha. Primeiro eu era uma pessoa que eu respeitava muito, que era minha terapeuta, não por ser minha terapeuta, mas por eu ter visto que ela entendia. Ela não estava só julgando assim, você está sendo muito controlada, é abusivo, entende? Ela entendia porque ela tinha vivido coisas parecidas, ela tinha tido a coragem de se libertar. Então, eu senti que ressoou, sabe? Às vezes falta muita empatia, entender que a pessoa está entendendo e também que a pessoa fale com firmeza. Às vezes a gente tem medo de se meter. Eu tô achando que... Ela falou pra mim, você está num relacionamento abusivo. Eu vou ir aí, vou te tirar pela mão. Você precisa sair disso, entende? Eu acho que às vezes a gente fica, é abusivo. Fala, caralho. Entende? Fala, se posiciona. Às vezes que a pessoa precisa um tapa na cara. De moral, tá? Pra acordar, entender que é valorizada. E uma coisa que me ajudou muito foi pensar. Minha terapia ajudou também. Por quem que eu era amada? E eu percebi que eu era chamada de louca e de várias coisas, de histérica no meu relacionamento, mas simplesmente, modéstia à parte,
simplesmente todo mundo, assim, com que eu me relacionava, me mostrava muito amor, muita admiração. Inclusive os meus ex-namorados me tratavam com muita admiração e com muito amor. Eu falei, peraí, olha quanto amor tem ao meu redor e eu fico insistindo em um tipo de amor romântico? Que bosta é essa, né? A gente fica assim bitolado numa ideia, não tem nada a ver. Enfim, é possível sair disso. Começa muitas vezes na família ou outras relações, pensa nisso. Você não é difícil de ser amado. E o corpo se recupera, o cérebro se recupera. Vou inclusive indicar uma página super legal sobre isso, que é Não Era Amor. Eles publicaram uma matéria hoje, tem o Instagram, tá? @NãoEraAmor. Publicaram uma matéria, um estudo hoje que fala da pesquisa da neurociência, tal, como que o cérebro consegue sim se recuperar, mesmo depois desse tipo de trauma. E se você quiser conversar a respeito, ou precisar de algum tipo de ajuda profissional, pode entrar em contato comigo.